Não se isole. Essa dopamina é uma orientação para você que quer superar os desafios que está enfrentando, mas que muitas vezes tem se isolado. O Senhor tem uma palavra para você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais uma dopamina, onde estamos juntas aqui com o propósito de sermos alimentados pela palavra do Senhor, um tempo de devocional, que são as nossas dopaminas. E você que já chegou aqui, seja muito bem-vinda, prepare o teu coração, pegue a Bíblia, caderno e caneta na mão. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração hoje, vai te posicionar, vai te trazer confiança, certeza e direcionamento para o teu dia. Mas antes, vocês já sabem, né? Curte, comenta e compartilha esse vídeo, manda para suas amigas, copie o link. Quanto mais pessoas forem impactadas, mais pessoas serão transformadas e você faz parte disso com esse compartilhamento. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não ficar de fora da nossa programação. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos as nossas dopaminas e aos sábados, às 10 horas da manhã, temos o ponto de acesso, que é o nosso estudo bíblico. E se você tem buscado se desenvolver mais com a palavra de Deus e ter aquela palavra do Senhor que te orienta no dia a dia, aqui é o lugar certo. Fora que também, em breve teremos novos conteúdos aqui, ajudando você no seu posicionamento de marca pessoal, trabalhando a sua estratégia de imagem, de comportamento. Então aguarde, porque vem muita surpresa boa por aí. E lembrando você que está assistindo esse vídeo, que ainda dá tempo de você mandar o seu formulário solicitando informações sobre a mentoria em grupo. Essa mentoria, gente, foi colocada no meu coração de forma estratégica para ajudar mulheres que querem melhorar o seu posicionamento de imagem, comportamento, para que oportunidades sejam abertas na vida delas. Se você está buscando alavancar sua carreira profissional, você quer melhorar a sua imagem, quer se vestir de forma confiante, quer transmitir uma imagem, de confiança, perder o medo, a timidez, este é o lugar certo. Então preencha o formulário para você saber como funciona a mentoria Seja uma Conquistadora. Essa mentoria será em grupo, um grupo de mulheres que sabem realmente o que querem, que estão buscando se transformar e que vão apoiar umas às outras. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Manda o seu formulário, eu entro em contato com você, te explico como funciona, todos os detalhes para que você não fique de fora. E detalhe, se você fizer parte, você ainda vai poder levar uma convidada junto com você. É uma ótima oportunidade para que você se transforme e você ainda apresente alguém especial. Não vai perder, né, conquistadora? Então preencha o formulário. O link está aqui na descrição, eu entro em contato com você para a gente conversar um pouquinho mais. Agora vamos para a nossa dopamina de hoje. Essa dopamina está muito especial. Nós vamos aprender sobre a importância de não se isolar. Muitas vezes, diante das dificuldades, é normal que a gente queira se isolar, não é mesmo? Eu, pelo menos, já passei por isso e eu sei como é você não querer mostrar sua vulnerabilidade ou você não querer que as pessoas interpretem as coisas erradas e aí você acaba achando que aquele problema é seu, então é melhor você mesma lidar com aquilo, de você não envolver ninguém, e isso vai gerando em você, de fato, um isolamento, e esse isolamento faz você se tornar vulnerável. E se você quer ser vencedora, uma conquistadora, se você quer superar esses desafios que você tem enfrentado, você precisa aprender a se posicionar, abrindo o teu coração, dando liberdade para que pessoas sejam usadas por Deus para te auxiliar. Mas não adianta a gente querer ter ajuda se a gente está com o nosso coração bloqueado e fechado para isso. E eu quero te provar na palavra do Senhor que quando você abre o teu coração, você é abençoada. E Deus coloca as pessoas certas ao seu lado para caminhar contigo. Mesmo que você já tenha enfrentado muitas decepções, mesmo que você já tenha lidado, inclusive, com situações onde você disse que jamais confiaria em alguém novamente. O Senhor hoje tem uma cura para você nesse sentido. Ele não quer que você se torne uma pessoa desconfiada, uma pessoa isolada, uma pessoa fechada. Ele quer que você aprenda a se posicionar com confiança na medida certa e que você possa confiar nas pessoas corretas. E é por isso que a palavra do Senhor tem encontro ao nosso coração. E se você hoje tem sentido essa necessidade de se abrir mais, de permitir com que pessoas acessem você, com que você supere desafios, eu tenho certeza que a resposta do Senhor virá através dessa dopamina. Então já abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 4. Nós vamos ler do verso 9 ao 12. E abra o seu coração, prepare o seu coração, preste atenção no que nós vamos ler, porque, como eu já disse, eu volto a reforçar, a resposta do Senhor está na palavra dele.
Eu quero ler com você o texto que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bom, esse texto ele é muito conhecido e usado para contexto de casamento, né? Quando a gente vai falar para casais, quando nós vamos falar sobre aliança, sobre a cumplicidade do casal. Esse aqui é um texto base que é muito utilizado. E não está errado, na verdade está correto, porque realmente um casamento precisa ter essa visão. Mas a gente não pode limitar isso somente ao casamento. A verdade é que essa união pode sim acontecer no contexto de amizade, família e que não está inserido só num contexto conjugal. E se hoje você tem enfrentado alguns desafios e tem se isolado, a palavra do Senhor te diz hoje que você tem que sair dessa posição de isolamento. O isolamento, ele é necessário em alguns momentos, sim. Como nós vimos, inclusive, dias atrás, falando de Eclesiastes 3, que há tempo para cada coisa. E há tempo, sim, de se afastar, há tempo de ficar mais isolada, e isso às vezes é necessário. Mas isso não pode ser uma constância na nossa vida. Principalmente quando estamos enfrentando alguns desafios. Alguns desafios, eles não podem ser lutados sozinhos. Porque você não vai saber a resposta de tudo. Você não tem a experiência de tudo. E é por isso que você precisa estar perto de pessoas que já passaram pelo que você está passando. E quando nós vemos aqui em Eclesiastes, nós vemos exatamente isso. Quando você está sozinha, vivendo uma situação ou passando por uma situação e você não envolve as pessoas corretas, você acaba se sobrecarregando. E quando você se sobrecarrega, você não aguenta a pressão e, consequentemente, você cai. E quando você cai, você não consegue se levantar. E aí você vai precisar de ajuda, alguém que te socorra, alguém que estenda a mão para te auxiliar. Mas se você está isolada, como que as pessoas vão saber que você precisa de ajuda? Hoje nós vamos entender que pedir ajuda não é um sinônimo de vergonha, mas é um sinônimo de confiança em Deus. É saber que Deus ele vai usar as pessoas certas para te auxiliar. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus já colocou pessoas ao seu redor que já passaram pela mesma situação ou que têm experiências que podem te orientar a vencer essa situação. Mas como você hoje está fechada e bloqueada para pedir ajuda, ou às vezes até com vergonha, você até quer ter ajuda, mas você tem vergonha de falar, do que as pessoas vão pensar, do que elas vão dizer, e isso tem impedido você de realmente receber a ajuda e o auxílio necessário para o seu problema. Eu posso dizer por mim mesma, eu quando entrei no processo de depressão, quando eu não estava vivendo uma fase boa na minha vida, no meu contexto profissional, eu simplesmente busquei me isolar. Eu pensei que eu mesma conseguiria ter as respostas, eu pensei que eu mesma conseguiria ter a direção, a resposta daquilo que eu estava precisando. Mas Deus me mostrou que não era através de mim mesma, mas era através de outras pessoas. E eu precisava estar aberta para isso. Precisava estar aberta para ouvir a orientação e a instrução de outras pessoas, a realmente reconhecer a minha vulnerabilidade e estar aberta a esse reconhecimento. E quando eu passei por esse processo, onde eu saí do meu casulo e comecei a permitir que o processo de transformação realmente acontecesse através de outras vidas na minha vida, tudo começou a ficar diferente. Lógico, a gente não pode ser dependente de outros, a gente não pode ficar dependente de melhorar quando alguém está ao nosso lado, mas nós também não podemos ficar independente de ajuda. Porque quando nós nos tornamos independentes de ajuda, nós também dizemos para Deus que nós não precisamos dele. Como que nós aceitaremos a ajuda de Deus se não somos capazes de aceitar a ajuda daquele que nós vemos? Deus é um ser que nós não vemos. Então, como você pode dizer que confia, que crê em Deus, que Deus vai te ajudar, quando você não consegue ter a ajuda de alguém que está próximo a você, que você vê e que você tem ali o contato direto? É muito louco pensar dessa forma, mas é uma realidade. Nós não conseguimos aceitar a ajuda de Deus quando também não conseguimos receber a ajuda de pessoas. Então, se hoje você tem sido bloqueada para pedir um conselho, para pedir ajuda, para buscar orientação, hoje o Senhor quer te mostrar que quando você faz isso, você se afasta do propósito real que Ele tem para as nossas vidas. Porque Ele não criou o homem para ficar só.
E não é só no sentido do casamento, como eu disse, mas também no sentido de unidade, de comunhão, de realmente estarmos conectados com outras pessoas. É por isso que eu trago aqui o exemplo da mentoria. A mentoria nasceu justamente com essa visão. Quantas mulheres hoje estão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como superar os seus desafios, se sentem bloqueadas, têm um baita potencial, mas não sabem usar esse potencial, querem melhorar a forma como são vistas, como elas se posicionam, como elas se enxergam. Mas o que essas mulheres estão fazendo? Elas não estão, por exemplo, buscando ajuda. E a mentoria nasceu justamente para isso, para que essas mulheres pudessem vir até a mentoria e a mentoria fosse esse auxílio, essa ajuda. E por que ela é coletiva? Porque no coletivo nós aprendemos a ajudar e ser ajudado. Então, preste atenção, quando eu falo para vocês dessas oportunidades, eu estou falando justamente daquilo que vai fazer diferença na sua vida. E talvez o que você precisa hoje não é receber apenas estratégias, mas é você ter o apoio de pessoas que vão estar contigo. Você ter a orientação, a instrução, mas o impulsionamento de alguém. Porque nós sozinhas nós não conseguimos muitas vezes. E nós precisamos sim ter alguém ali que nos diz, que orienta, que direciona, que vai estar empurrando, a gente no início até que a gente pegue no tranco e comece a caminhar. E se hoje você se sente fraca, se hoje você sabe que Deus tem falado coisas para você, você sabe o que tem que fazer, mas não está conseguindo praticar, conquistadora, essa é a demonstração que sozinha você não está conseguindo. Quantas palavras você já ouviu, quantas instruções Deus já te deu, mas o que você tem feito com isso? Se até hoje você não conseguiu praticar, é porque você não vai conseguir realmente colocar isso em prática sozinha. Você vai precisar de ajuda. E é por isso que hoje você ainda está bloqueada, porque você ainda não se permitiu ser ajudada. Então eu deixo aqui mais uma vez o reforço. Se você sente que Deus te deu uma direção, você tem clareza do que você quer, mas você não está conseguindo pôr isso em prática, se você tem dificuldade de se posicionar, se a sua dificuldade hoje tem sido pôr para fora aquilo que está dentro de você, a mentoria é para você. Então preencha o formulário para você não ficar de fora. E eu reforço isso porque eu sei qual é o propósito dessa mentoria. E eu quero ajudar essas mulheres que precisam de ajuda. E se você é essa mulher, não deixe essa oportunidade passar. Porque eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Então, se o formulário estiver ativo ainda, preencha. E se ele não tiver, continue aqui, porque vão vir outras oportunidades. Mas assim, o que eu posso te falar é, se ela estiver ativa agora, não perca essa oportunidade. Porque a próxima oportunidade a gente não sabe quando terá. E se hoje você quer mudar isso na sua vida, quer parar de se sentir isolada, quer parar de ficar lutando as guerras sozinhas, esse é um passo que você precisa dar. Você precisa preencher esse formulário. Você precisa fazer sua parte. Consegue entender? E aí, olhando para o texto, a palavra de Deus diz exatamente isso. É melhor 2 do que 1, porque a recompensa do trabalho acaba sendo melhor. Porque você tem mais força, você tem mais vigor, você consegue ir mais longe. Mas quando você está sozinho, olha o que acontece. No verso 10, diz assim, se cair, o amigo pode levantar, mas se aquele cair e não tiver quem o ajude, o que vai acontecer com ele? Vai ficar caído. Vai ficar caído. E tem muita gente caída no meio do caminho porque não está pedindo ajuda. Tem muita gente que caiu e está no meio do chão, largada, no fundo do poço, sem ajuda, porque não abriu o coração para ter ajuda. Não pede um conselho, não investe em autoconhecimento, não busca alguém para poder auxiliar. Fica sempre sozinha, sempre sozinha. Quer aprender a palavra de Deus sozinha, não quer ir para uma igreja, não quer estar inserida em comunidade, ter a possibilidade de trocar ideias, de ouvir outras pessoas. Então, se você tem ficado nesse lugar, conquistadora, como você vai sair disso? Se sozinha você não está conseguindo. Então, está na hora de você começar a pedir ajuda, a levantar a mão, a estender a mão e falar, alguém me levanta, me ajuda. Pede a ajuda de Deus, mas Deus está te mandando ajuda através de pessoas. Tem uma historinha que se conta de alguém que estava se afogando. E essa pessoa estava se afogando e ela pedindo a Deus, Deus me salva, Deus me salva. E aí Deus vai lá e manda um helicóptero com salva-vidas, ele fala, não, é Deus que vai me salvar. Ele manda um homem num bote para tentar salvar, a pessoa não aceita porque disse que Deus que ia salvar.
Ele manda todas as possibilidades e nada ele aceita porque ele quer a ajuda de Deus. Aí essa pessoa no final morre. E ela chega lá no céu e fala, oh Deus, poxa vida, eu estava esperando o Senhor me ajudar. Eu orei, pedi, o Senhor não me ajudou. E aí Deus fala assim, mas eu te mandei um salva-vidas num helicóptero, num bote, e você não aceitou. Te mandei as ferramentas e você disse não. Porque você não queria dessa forma. Então no final eu te ajudei, mas você que não aceitou. Então às vezes a gente quer ter ajuda de um jeito, mas Deus está nos mandando ajuda de outra forma. Só que a gente não aceita. A gente não quer porque a gente quer que seja de um jeito. A gente quer que Deus faça de uma forma, como se Deus fosse engessado ou ficasse preso numa caixinha. Então se hoje você tem pedido a ajuda de Deus, mas não tem aceitado a ajuda das pessoas, tem algo muito errado nessa sua oração. Porque você já está recebendo a ajuda de Deus, mas você que não está aceitando a ajuda. Então comece a pedir discernimento a Deus. Se você já se frustrou, se já se decepcionou com pessoas e hoje é difícil confiar, peça a Deus para que Ele trate isso no seu coração e abra a tua mente, a tua visão, para você enxergar as pessoas certas. Porque quando você pede discernimento, Ele te dá. O que está escrito lá em Tiago, que fala exatamente sobre isso? Tiago 1, no verso 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todo de livremente, de boa vontade. Então, se você não sabe discernir quem são as pessoas que você deve confiar, peça a Deus discernimento que Ele vai te dar. Porque Ele traz sabedoria. Ele concede o discernimento. Eu mesma, por muito tempo, eu confiei em pessoas erradas. E um dia, o Senhor me fez aprender que eu precisava buscar o discernimento para confiar nas pessoas certas. E hoje eu tenho pedido todos os dias a Deus, Deus, me ajude a confiar nas pessoas certas. Me ajude a enxergar as pessoas certas. Me ajude a falar o que eu devo falar para as pessoas certas. E tem sido maravilhoso, conquistadora, porque Deus tem colocado pessoas na minha vida para me ajudar em situações específicas que eu estou vivendo. Eu estou aqui te ensinando, eu ajudo tantas mulheres, mas eu não fico sozinha. Eu preciso de ajuda também. Enquanto eu ajudo mulheres, mulheres me ajudam. É uma troca, é uma rede. Eu tenho mentoras, eu tenho pessoas que estão por trás me ajudando, me direcionando, me auxiliando, orando por mim, intercedendo por mim. Eu não estou sozinha aqui. Eu não faço isso aqui sozinha. Eu tenho pessoas que estão comigo, que me ajudam, que me ensinam, que me corrigem, que me orientam. Consegue entender? Mas quando a Stephanie tentou fazer tudo isso sozinha, foi decepcionante. Eu me frustrei, eu caí e fiquei caída. Então a palavra de Deus está trazendo direção para você hoje. Você quer mudar a sua história? Você quer mudar a sua vida? Então comece a abrir teu coração para receber ajuda. Aceite ajuda. Busque pessoas que sabem o que estão fazendo. Busque pessoas que têm discernimento, sabedoria para te instruir. Não fique sozinha. Invista em buscar conhecimento. Pague o preço necessário para estar nas rodas certas, nas mesas certas. E quando eu falo pagar preço, não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de tempo, dedicação, esforço. Mostre interesse que você quer ajuda. Mostre interesse que você quer se conectar. Porque isso vai fazer com que pessoas se aproximem e Deus coloque as pessoas certas na sua vida. Aqui em Eclesiastes traz para a gente justamente esse entendimento. Se nós entendermos que não podemos andar sozinhas, nós vamos romper na nossa vida num todo, porque ninguém constrói nada sozinho. Pode até começar a base, mas não vai continuar o projeto sozinho. Deus nunca dá nada para que uma pessoa faça sozinha. Tudo tem um propósito. No começo pode ser só você e Deus, mas vai chegar uma hora que você vai precisar pedir ajuda de pessoas. Seja para o seu casamento, seja para o seu trabalho, seja para a sua imagem, seja para a sua autoestima. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas você vai precisar de ajuda. Não tem como andar sozinha. Então, guarde para você essas 3 orientações. São 3 orientações que eu quero que você coloque no teu coração e crave isso de verdade. A primeira é: quem luta sozinha fica ferida ao longo do caminho. Olha só o que está escrito aqui. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem possa ajudar a levantar-se. Preste atenção. Você está ferida? Essa ferida está aí porque você precisa de pessoas para te ajudar. Você vai precisar de pessoas para te auxiliar. Quem não recebe ajuda
Quem vive isolada e sozinha fica machucada no meio do caminho. A segunda coisa que você precisa guardar no teu coração é: quem luta sozinha vai sentir frio, vai se esfriar e vai querer desistir. Olha só o que está escrito no verso 11, perdão. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Aqui a gente só pensa no ato mesmo de dormir, aquecer, mas aqui está dizendo sobre o descanso, sobre estar junto, sobre ter alguém ali, que está te fazendo uma camada, que está ali fortalecendo o seu propósito. Esse aquecer não é só sobre um aquecer físico, mas é um aquecer de energia, de motivação, de determinação. Quando você está perto de pessoas determinadas, você vai junto, você não desiste. Mas quando você está perto de pessoas frias, sejam espiritualmente, de motivação, pessoas desanimadas, o que vai acontecer com você? Você também vai desanimar. Você também vai ficar fria espiritualmente. Então, peça a Deus para que você esteja perto de pessoas que são quentes, que pegam fogo mesmo, no sentido de energia, de motivação, de determinação, de fé, confiança. Quando você andar com as pessoas certas, você também vai ser influenciada de forma correta. E por fim, quem luta sozinho pode ser vencido. Se você está lutando sozinha, você pode ser vencida. Essa batalha vai ser perdida, porque você não vai ter força sozinha. Olha só o que está escrito no verso 12. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Se você tem lutado sozinha, é por isso que você tem ficado caída no meio do caminho. É por isso que você tem se mantido fria, sem ânimo, sem energia. E é por isso que você tem sido vencida. É uma consequência que leva a outra. Primeiro eu caio, depois eu desanimo, e aí depois eu perco. É uma sequência conquistadora. Mas quando eu sigo essa sequência de maneira correta, quando eu caio, alguém me levanta. E quando alguém me levanta, eu creio e começo a ver com a convicção e a certeza que essas pessoas têm. E, consequentemente, eu me torno uma conquistadora. Eu não sou vencida. Eu que venço a batalha. Consegue entender? Nem Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele andou sozinho. Ele precisava dos 12 junto para ensinar, para aprender com os 12 também, para direcionar os 12. Então, os 12 ali era de fato uma demonstração de que mesmo Jesus sendo 100% Deus, mas também 100% homem, ele precisava demonstrar que como Deus ele não precisa de ninguém, mas como homem, ele precisava ter sim os homens perto dele, para que ele pudesse ensinar e esses homens propagarem aquilo que ele ensinou. Consegue compreender isso? Sozinha você não chegará a lugar nenhum. Então está na hora de você começar a aceitar ajuda. Está na hora de você começar a abrir teu coração para isso, a começar a querer estar nas mesas certas, a estar nas rodas certas, a estar com pessoas corretas, a ter mentores corretos, a buscar conversas e instruções corretas. E isso vai mudar a sua vida. Se essa palavra fez sentido ao teu coração, eu quero orar por você hoje para que teu coração se abra. E se hoje você tem sentido dificuldade, confia no que eu te falei. Dá o primeiro passo, preenche esse formulário que está aqui. Me permita te acessar para a gente poder juntas vencer essa batalha, a vencer esses obstáculos que você sozinha está tentando vencer, mas que não está conseguindo. Eu tenho certeza que a bagagem e a experiência eu tenho para te ajudar. Mas você precisa dar esse passo. E inclusive nessa mentoria você não vem sozinha. Como eu já falei, você vem acompanhada. Porque a ideia aqui não é que você vá sozinha, ou que você viva o processo sozinha, mas que você possa ajudar a reerguer alguém, a se levantar, a se posicionar junto com você. Porque isso é ser conquistadora. Eu não conquisto sozinha, eu ajudo outros a conquistarem. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra tão linda. E a minha oração, Pai, é que essa conquistadora que está do outro lado, ouvindo essa mensagem, ela possa entender que o Senhor está requerendo dela, Pai. Que ela possa discernir que o Senhor requer um posicionamento de confiança para que ela possa abrir o coração para outras pessoas e o Senhor usar outras pessoas como fonte de bênção na vida dela. Senhor, se há alguma coisa que feriu, que machucou do passado, eu oro e peço, Pai, para que o Senhor cure, que o Senhor tire essas feridas e traga uma nova visão,
uma nova experiência, que ela possa aprender a confiar e a ver resultados dessa confiança. Coloque as pessoas certas no caminho e direciona por onde o Senhor for. Assim eu oro, assim eu coloco diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, se essa palavra fez sentido ao seu coração, não se esqueça de compartilhar, não guarde só para você e também de fazer parte deste projeto tão lindo que Deus colocou no meu coração. Venha ser uma conquistadora. Um grande beijo e nos encontramos na próxima Dopamina. Tchau, tchau!